CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. O CBN Sustentabilidade de hoje fala sobre o sistema ESG no setor de telecomunicações. As empresas de telecom vêm fazendo o seu dever de casa em relação às melhores práticas sociais, ambientais e de governança. E por isso tem atraído o olhar do investidor interessado no desenvolvimento sustentável. Eu converso com Renato Gasparetto. O Renato é responsável pela área de relações institucionais e de sustentabilidade da Vivo. A Vivo é considerada uma das companhias mais sustentáveis do mundo e acaba de ganhar o reconhecimento internacional por colocar a sustentabilidade na estratégia do seu negócio. Renato, que prazer recebê-lo aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana. Sou um fã do seu programa, um fã da CBN. Parabéns ali por conduzir um espaço para discutir ESG. A gente que agradece a sua presença aqui. Renato, vocês começaram bem esse ano de 2021, estreando aí com destaque no Anuário, que é uma referência para investidores, porque apresenta os líderes em sustentabilidade no mercado. Eu estou falando do The Sustainability Yearbook, que faz uma análise bem criteriosa de mais de 7.000 companhias que participam do Dow Jones Sustainability Index. Queria que você comentasse para a gente a importância de receber um reconhecimento como esse. Rosana, o que eu acho que é mais importante nesse reconhecimento é entender da onde que ele vem, né? Esse Yearbook da Standard & Poor's internacional, ele avalia todos os setores, setores mais variados, indústria, setor de telecom, enfim, ele avalia todos os setores que existem na economia a partir do resultado do Dow Jones Sustainability Index, que é considerado, como você bem sabe, o mais importante índice de sustentabilidade global. Nesse índice global, nós tivemos um resultado o ano passado, durante o período da pandemia, portanto, que foi 16% superior ao ano anterior, né? Esse indicador, ele vai por todas as áreas da empresa. São mais de 100 itens que entram dentro que compõem o indicador, portanto, é uma mobilização da companhia como um todo, né? E não podemos esquecer que esse indicador também ele possui correlação e, segundo consta, ele vai inspirar cada vez mais o ISE B3 da B3, da nossa Bolsa de Valores, né? Em outras palavras, o Dow Jones, como um índice global, ele acabou concluindo que a Vivo ela tem o melhor resultado na América Latina como operadora sustentável, e esse crescimento motivou, comparativamente com todas as outras empresas de telecom globalmente, a constatação que nós tivemos um maior impulso de um ano para o outro. Então, nós fomos considerados o que o Yearbook chama de Industry Mover, ou seja, nós mobilizamos a indústria de telecom como um exemplo de salto de um ano para o outro. Bem, 16,6% representou a mais forte melhoria de pontuação de um ano para o outro, de acordo com essa avaliação. Por que a pandemia para vocês foi crucial nesse sentido? Explica para a gente como vocês receberam a crise sanitária, que atitudes foram tomadas a partir disso e os resultados, obviamente. Bom, Rosana, como você sabe, todos que estão nos ouvindo, a pandemia ela acabou dando percepção à essencialidade das telecomunicações. Vamos lá. Um dia eu serei convidado, se puder, novamente para falar contigo, e estarei no estúdio da CBN. Hoje eu estou falando aqui do escritório, estou falando da minha casa, e você está falando do estúdio. Então, o que a gente percebe? A possibilidade de nós realizarmos essa conversa, bem como as videoconferências que ocorrem o tempo todo, acabou possibilitando que a economia real ela migrasse dos edifícios de escritórios para as casas das pessoas. Isso acabou ocorrendo, um salto, para você ter uma ideia, muito rápido, coisa assim em 30 dias, um salto de mais de 40% do tráfego da rede de telecomunicações. No final, acho que o resultado foi positivo, porque
todos perceberam que as redes funcionaram tão bem, que foram intensamente utilizadas muito mais, e, lamentavelmente, estamos vivendo uma segunda onda da pandemia, e ela vem se comprovando cada vez mais sólida. Isso daí é por conta de investimentos que foram realizados ao longo dos 20 anos, dos últimos 20 anos, e principalmente pelo fato das empresas, e particularmente a Vivo como líder no mercado de telecomunicação, ela ter empenhado esforços redobrados durante o período da pandemia, do ponto de vista de poder, de um lado, atender a essa demanda, né, de utilização maior da questão do Wi-Fi, da banda larga, do próprio uso do dispositivo móvel, do celular, mas também sem descuidar dos outros aspectos que compõem a questão do meio ambiente, do cuidado do meio ambiente e também dos aspectos social e de governança. Então, todos esses aspectos juntos, eles mostraram que a pandemia, ela trouxe uma grande oportunidade. De um lado, eu acredito que você há de concordar que houve uma, vamos assim dizer, uma solidariedade coletiva, né? As pessoas passaram a pensar e ajudar, e as empresas ajudarem mais a superação daquele momento mais difícil, né? Nós mesmos fizemos isso de forma bastante forte com a nossa Fundação Telefônica Vivo. Para você ter uma ideia, foram 37 milhões de reais, fora a programação normal da Fundação Telefônica, na doação de equipamentos médicos e também na questão de apoio com cestas básicas a crianças fora da escola, né? Porque a situação mais triste, além do impacto na educação, é que a criança na escola pública, fora da escola, ela também tem um impacto alimentar, ela não tem a merenda, né? E isso daí é algo bastante forte no Brasil. Então, eu te diria assim, que a pandemia, ela intensificou o conceito e a percepção de essencialidade do setor, e isso fez com que nós também acelerássemos e incentivássemos todos os programas que nós tínhamos nesses vários aspectos que os indicadores de ESG medem. Para você ser considerado uma referência em termos do sistema ESG, você precisa ter uma série de iniciativas sustentáveis nos 3 pilares: o ambiental, o social e o de governança. Mas se a gente pudesse fazer assim uma seleção daquele que é mais representativo para Vivo, né, das 3 letrinhas, qual seria na sua avaliação? Olha, eu te diria, é difícil, eu diria o seguinte, que o meio ambiente é absolutamente fundamental, não é? Porque mesmo sendo uma empresa que está no setor de serviços, não é? Nós só conseguimos falar nos nossos celulares porque você tem uma estrutura, uma infraestrutura que tem uma antena, que tem um componente eletrônico abaixo delas, que é chamado estação radiobase, e que isso raramente para de funcionar. Você não vê parada nisso praticamente, né, Rosana? Então, em outras palavras, pode ter algum probleminha de energia elétrica na sua casa, mas o seu celular continua funcionando. Por que isso acontece? Porque existem sistemas que mantêm, de geração, que mantêm aquela estação radiobase, aquela antena continuando funcionando. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande para que esses sistemas, né, de geração, eles sejam também sustentáveis, não é? Então, esse é um aspecto ambiental muito importante. O outro aspecto ambiental que eu poderia destacar é o aspecto ambiental da questão do lixo eletrônico, né, do resíduo eletrônico, que eu acredito que mais à frente podemos falar melhor, porque é uma iniciativa pioneira da Vivo, né? Agora, o social, sem dúvida nenhuma, é algo que, principalmente num país como o nosso, com muitas deficiências, né, ele é crucial para que a gente possa realmente fazer uma diferença em curto prazo, principalmente num período em que a pandemia impactou tantas pessoas, né? Então, eu destacaria aí a questão da diversidade, né? A diversidade é algo absolutamente fundamental. Só para dar um aspecto, tá? Nós abrimos um programa de trainee ao longo do ano passado, mesmo as pessoas estando em home office, e para você ter uma ideia, 40% de quem passou a participar desse programa de trainee
foram negros, né? Então, acima até da nossa expectativa, que a gente tinha uma expectativa de conseguir atingir 30%, e acabou sendo 43%. Relembro a questão que eu estava comentando agora há pouco, a questão da própria Fundação Telefônica Vivo, né? Que houve um trabalho bastante forte, não só durante o período mais crítico da pandemia, do ponto de vista de insumos, como eu comentei, a questão do apoio às cestas básicas, mas principalmente levando educação à distância, né? Instrumentos de educação à distância, tanto para o professor como para o aluno e os pais do aluno da escola pública. O nosso foco é a escola pública, né? Eu sei, Renato, que você está tendo dificuldade em escolher uma letrinha em razão de vários eu acho programas que é que vocês difícil, sabe por desenvolvem quê, Rosana? Sabe por que em eu acho todos que é os difícil? pilares, não é isso? Porque eu acho que é difícil escolher por um ponto, tá? Uhum. E aí, conceitos que você conhece bem melhor do que a gente. Desde o surgimento, né, lá nos anos 90, do chamado triple bottom line, né, que era aquele conceito que separava o econômico, social e ambiental, né, e dizia o seguinte: olha, esses três conceitos, esses três movimentos, essas três dimensões, elas vão ter uma intersecção e a empresa tem que saber ter equilíbrio nessas três. Uhum. O conceito evoluiu e hoje a gente sabe que o conceito do ESG ele é um conceito absolutamente integrado. Ou seja, não existe negócio se não tem ESG. Uhum. Então, em outras palavras, dizer que a gente só está dando foco no meio ambiente, ou muito mais foco no meio ambiente, sem deixar o social, ou dar um foco no social, sem pensar na governança, é algo que ele desequilibra esse processo que tem que ser tão equilibrado para que possa haver, como eu disse, economia, que possa haver negócio. Eles estão interrelacionados. Agora, Renato, vamos então analisar aqui o pilar da governança. Vocês criaram em 2018 um comitê de negócio responsável e reputação que é ligado ao CEO e também um comitê de qualidade e sustentabilidade que se reporta diretamente ao Conselho de Administração. Então, eu queria que você agora se detivesse sobre a criação desses, entre aspas, órgãos da empresa, né? De fato, o Comitê Interno de Sustentabilidade, com a participação do CEO, ele já existia já há alguns anos, né? Uhum. Evidentemente, conforme esse processo do ESG ele vai crescendo dentro da empresa, nós vamos também aprimorando esse processo de governança e tendo, portanto, mais reuniões, tendo, portanto, uma participação bem mais ativa, não só do nosso CEO, como também de todas as vice-presidências, né, que estão dentro, todas as áreas da companhia, né? Agora, o ponto que eu acredito que é bastante importante é o fato de passarmos a ter um comitê que reporta diretamente ao Conselho de Administração. Então, esse comitê, ele, por ser um órgão acessório ao Conselho de Administração, ele olha de uma maneira estratégica ainda mais ampla. Em outras palavras, nós temos um comitê mais operacional e que, mesmo assim, possui a liderança do CEO e de outros vice-presidentes da empresa, e esse comitê e as políticas e diretrizes que são colocadas em prática têm a sua estratégia maior aprovada pelo Conselho de Administração. Uhum. E esses conselheiros são conselheiros internos e externos. Então, não são apenas conselheiros. Só relembrando, a Vivo, Rosana, ela é uma empresa de capital aberto no Brasil, tem ADRs na Bolsa de Nova York também. Nós temos 33 mil colaboradores, nós estamos falando aí da empresa líder de telecomunicação, são mais de 120 mil empregos, se colocar todos os empregos diretos e indiretos gerados, ou seja, há uma responsabilidade econômica muito forte, né, uma responsabilidade social muito grande, e nós entendemos que nesse conceito também existe a questão da necessidade de uma responsabilidade mais clara do ponto de vista ambiental, e é isso que a gente vem atuando ao longo dos últimos anos. Né? Criar áreas específicas para tratar dos temas relacionados à sustentabilidade faz diferença em relação a uma empresa que deixa mais pulverizado? Eu não tenho dúvida, sabe? Porque a nossa área, inclusive, nós chamamos de uma área de negócio responsável, né? Então, que possui uma liderança, possui sua equipe própria, né?
e cujo objetivo, o que é mais interessante, não é que as outras áreas terceirizam para essa a responsabilidade da sustentabilidade, isso que é importante. De fato, o nosso papel é emular, é motivar, é tracionar as outras áreas da empresa no sentido de que a gente possa ter direção e também monitorar os indicadores de como nós estamos caminhando na questão ambiental. E ambiental, social, enfim, e da própria governança na empresa. Então, eu acredito que ter uma área focada nesses aspectos nos ajuda em muitos pontos, não é? E também um outro aspecto que eu acho interessante é o fato de que o monitoramento de nossa reputação, ou seja, o monitoramento de nossa reputação, que é bem maior, porque ela envolve tudo, né? Envolve a nossa imagem percebida, tudo que nós geramos e que, portanto, gera uma imagem, gera uma percepção da nossa ação, ele faz parte das atribuições dessa área. Ou seja, a nossa área de ESG é a área que também monitora a reputação da empresa, né? Então, nesse aspecto, acho que isso dá uma dimensão, né, Rosana, da importância que a gente considera ter uma equipe própria e o ESG ele fazer parte desse movimento transformador na Vivo. Está no coração da empresa, faz parte da estratégia. Agora, Renato, falando da questão ambiental, o lixo eletrônico, né, gerado pelas empresas de telecomunicações é hoje um grande problema ambiental. Queria que você falasse um pouco das iniciativas da Vivo nesse sentido, mesmo sabendo que vocês não geram, né, esses resíduos. Conta pra gente, então. Eu acho que é super importante esse ponto, né, Rosana, porque, veja bem, nós não fabricamos smartphones, nós não fabricamos cabos, né, nós não fabricamos as caixinhas, não é, que tem ali nas nossas casas e que não falo somente do modem, mas fala do aparelho de TV, não é, do aparelhinho que leva o sinal de TV a cabo, tá certo? Uhum. Na prática, o que nós entendemos é que nós somos, por sermos empresa líder e termos essa responsabilidade social, nós podemos ter um papel, do ponto de vista de mobilização da sociedade, bastante intenso na questão desses resíduos eletrônicos. Vamos lá, isso acontecia comigo, provavelmente deve ter acontecido na sua casa ou na casa de todos os ouvintes da CBN. É aquela coisa, você vai acumulando cabos, vai acumulando modems que você não usa mais, controles remotos, aparelhos eletrônicos que não têm mais utilidade ou que já perderam a utilidade, inclusive baterias, etc. E isso vai ficando geralmente numa caixa. Dessa caixa vai um belo dia para um lugar mais escondido dentro da casa, tá certo? Uhum. Até o dia que você precisa dar uma geral. E o que muita gente faz? Pega todos esses equipamentos e joga junto com o lixo reciclável que está sendo produzido no dia a dia e que tem embalagens de leite que você não usa mais, embalagens PET, etc, etc. Ou seja, é uma utilização absolutamente inadequada desse lixo eletrônico, porque a reciclagem dele se torna mais difícil depois. Uhum. Então, nesse sentido, nós nos mobilizamos o ano passado, isso foi um projeto muito, muito, muito pensado antes da pandemia, em 2019. E, sem dúvida nenhuma, em 2020, até porque as pessoas ficaram mais em casa, trocaram seus equipamentos, melhoraram seus equipamentos para conseguir fazer videoconferências, para conseguir ter um nível de conectividade melhor, nós entendemos que era um momento crucial para que a gente lançasse esse programa. Esse programa chama Recicle com a Vivo. Ele tem um processo logístico bastante interessante, que eu vou resumir para você. O que nós fizemos? Nós somos uma empresa também de varejo, né? Nós temos mais de 1.600 lojas no Brasil. Né? Todo shopping center geralmente tem uma loja da Vivo, e às vezes mais de uma, né? Então, cada loja dessa passou a ter uma urna especializada para recolher esse material eletrônico. Fora isso, nós entramos em contato com vários edifícios, prédios, condomínios, e também levamos essa urna lá, né? É uma urna cor púrpura, inclusive, para remeter ali
a questão da Vivo e não confundir com as outras cores, né? Porque dependendo do local, você vai num parque público, você tem cores distintas para colocar resíduos distintos, né? E aí fizemos um processo, né, de chamamento, inclusive utilizando publicidade, ampla campanha publicitária que continua, e com isso nós tivemos eu diria assim, a alegria de constatar que nós recolhemos somente no ano passado, 8 mil toneladas, quer dizer, superou inclusive a nossa ideia original, e isso tudo é recolhido, é encaminhado para empresas especializadas de reciclagem, e o mais interessante, o valor que nós recebemos para com a venda desse resíduo eletrônico, nós encaminhamos totalmente para a nossa Fundação Telefônica Vivo, e que utiliza esses recursos para cursos de cidadania digital para os professores das escolas públicas. Então, com isso, a gente cria um círculo virtuoso onde aquilo que não serve mais para a minha casa, para a sua casa, para a casa dos ouvintes, e que estava ali, ia ser descartado em algum momento, ele passa a ser descartado de uma forma adequada, vai ser reciclado de uma forma adequada, gera recurso, e esse recurso volta para a sociedade por meio de educação na escola pública, para que as gerações seguintes, né, e hoje a gente percebe isso cada vez mais, elas tenham e desenvolvam essa consciência com relação à utilização dos resíduos bem melhor do que, por exemplo, a minha geração desenvolveu quando eu comecei a ter consciência a respeito dessa questão de reciclagem. Muito legal, parabéns pela iniciativa. Agora, outro problema, Renata, é que as empresas de telecomunicações consomem muita eletricidade. Vocês têm, por exemplo, programas que investem em energia limpa? Totalmente. O que nós fizemos, tá, Rosana? É importante em 2 aspectos ali, tá? O aspecto de energia renovável. Nós passamos a ter um trabalho bastante intenso e a rever toda a matriz energética da empresa. Então, a matriz energética da empresa hoje, ela é 100% renovável. Então, nós temos usinas, essas usinas, elas são usinas que produzem energia limpa, e é essa energia limpa que nós estamos comprando para os nossos sistemas e para fazer toda essa máquina de conectividade funcionar. Então, nós tivemos um salto enorme, são mais de 70 usinas que fazem parte dessa rede desde o ano passado, lançamos isso no início do ano e reforçamos ao longo do ano, e no caso da questão do carbono, né, que é importante, o carbono, a geração de gases efeito estufa, nós também estamos com um feito aí que a gente tem bastante orgulho e estamos continuando, que é 100% de carbono neutro, né? Nós temos esse processo e nós estamos caminhando cada vez mais para manter essa matriz limpa. Nós somos a primeira empresa de carbono neutro da operadora de telefonia, de telecomunicação, melhor dizendo, da América Latina, e nós recebemos até o selo do A-List, né, do CDP, né, do Carbon Disclosure Project, né? Então, em outras palavras, se nós não fizermos essa ação, né, e novamente, né, relembrando, existe consumo tanto de energia como geração de carbono. Se nós não nos preocuparmos com esse processo, nós não entendemos que nós somos uma empresa cidadã, né? Eu acho que a questão da cidadania, ela passa por essa percepção que nós queremos gerar por ações realmente práticas que nós realizamos no campo do meio ambiente. Falando em cidadania, agora eu quero explorar com você o aspecto social, porque um dos principais aspectos do comportamento social das empresas de telecomunicações pode ser medido pelo relacionamento entre empresas e clientes. Você acha que as operadoras ainda precisam avançar nesse pilar de satisfação com relação aos clientes? A gente sempre precisa estar melhorando, tá? Eu faço uma comparação que fica bem prática, tá? O nosso tipo de serviço, ele está sob escrutínio público o tempo todo, tá certo? Vamos lá, se você comparar com outros serviços essenciais, vamos colocar
água, energia elétrica, etc., né? Você vai sentir, a partir do momento que você sair do seu estúdio na CBN, provavelmente vai desligar a luz aí do estúdio e você está indo para outro movimento. Você vai pegar ali o teu carro, vai pegar um aplicativo ali, um automóvel por aplicativo e vai fazer sua movimentação. Ou seja, o ponto da iluminação do estúdio é um ponto passado, tá certo? A questão do uso, da conexão, da conectividade, e nós temos um propósito, né, que é justamente digitalizar para aproximar, ele é permanente. Você o teu smartphone está funcionando agora, ele vai continuar funcionando enquanto você estiver no elevador, ele tem que funcionar na hora que você estiver no teu carro, porque você está usando um aplicativo de direcionamento no trânsito, ou seja, você o tempo todo está avaliando a qualidade desse serviço. O que a gente percebe? A gente percebe que houve uma melhora muito grande do ponto de vista de qualidade de serviço, sempre há margem para melhorar, evidentemente, sempre há margem para prestar um serviço melhor, mas muitas vezes os indicadores, eles mostram volume e não resolução. Eu acredito que o grande salto nesse processo é também a gente passar a enxergar não só volume, vamos lá, a Vivo tem 100 milhões, quase 100 milhões de clientes, né? O ouvinte da CBN, ele pode ser cliente 2, 3, 4 vezes de uma operadora, ele pode ser cliente da TV, ele pode ser cliente na casa dele de um telefone fixo, ele pode ser cliente também da internet banda larga que ele recebe na sua casa, no smartphone, enfim, você tem na empresa que ele possui, se ele for um empresário que ele trabalha, então ele é cliente várias vezes. Evidentemente, os volumes, eles sempre tendem a ser altos pelo tamanho da base. Agora, o que é importante é o índice de resolução. E nesse ponto, a Vivo ela vem trazendo e vem se esforçando, porque é uma empresa muito preocupada com a qualidade do serviço prestado, ela vem caminhando e evoluindo muito nesse indicador de resolução, inclusive atingindo patamares superiores a outros que estão no próprio mercado, né? Então, eu te diria isso, existe a necessidade de uma percepção mais adequada desse movimento e, por outro lado, nós vamos continuar nos empenhando para atender nosso cliente cada vez melhor, né? E digital, né? E digitalizar o atendimento para ficar mais fácil, né? Hoje, quem é cliente da Vivo consegue acessar todos os serviços por meio do seu aplicativo, né? E esse aplicativo, ele tem inteligência artificial, e a inteligência artificial conversa com você, inclusive por WhatsApp. Então, com isso, você consegue poupar uma série de tempo que antes se tinha fazendo uma ligação telefônica, aguardando o tempo de espera, etc, etc. Hoje, nós entendemos que a digitalização ela faz parte também desse relacionamento cliente-empresa. Renato Gasparito, quero agradecer imensamente a sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Eu fico muito feliz em divulgar iniciativas que de fato merecem todo esse reconhecimento e espero encontrá-lo numa próxima oportunidade, como você mencionou, não de forma virtual, mas aqui no estúdio para a gente poder dar um abraço. Obrigada, Renato, até a próxima. Obrigado, Rosana, parabéns pela iniciativa, conte sempre com a gente. Eu conversei com Renato Gasparito, responsável pela área de Relações Institucionais e de Sustentabilidade da Vivo. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site e no aplicativo da CBN ou no seu agregador preferido de podcast. Colaboraram comigo no programa de hoje nossa produtora Érica Paixão, nos trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti e do Juliano Fonseca e na edição do Matheus Meirelles. Um beijo para você, até a próxima. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.